Imagine um cara que tem como hobby colocar pessoas pra brigar em uma arena rodeada de zumbis e que usa carne humana como petisco pros pele fria. Esse é o governador que conhecemos no capítulo anterior. Se você acha absurdo, já te falo que ainda não viram nada do que esse cara é capaz. Bora descobrir o que vai acontecer com Michonne, Rick e Glenn, que estão presos na comunidade de Woodbury com esse doente lunático. Como será que a prisão vai ficar na ausência do Rick? Será que o grupo da prisão virá o resgate deles ou será que o resgate virá de outro lugar? Se você for menor de idade, passe longe desse vídeo. Do contrário, se prepare para um vídeo muito intenso que vai te deixar com calafrios, mal-estar, medo, angústia, ansiedade, nojo e sem esperanças, que tá na hora da gente conhecer a verdadeira personalidade do governador de The Walking Dead, que faz aquele da série parecer um vilão amador genérico de novela das 8. Vem comigo. E estamos de volta para mais volumes de The Walking Dead. E a capa do volume de hoje vem com o que podemos chamar de 2 gladiadores amadores em uma arena improvisada com zumbis acorrentados em volta. Repare que um dos gladiadores é careca, e eu não quero dizer nada, mas se você não se lembra, temos um careca no grupo que chegou a Woodbury. Será? Sem spoilers, meu nome é John, sejam super bem-vindos ao HQJ. Vocês já sabem que as alterações de imagem e fala foi pra preservar o original, e agora chega de enrolação e bora pra história. Resumão do último vídeo. Um tempo depois do discurso do Rick, a prisão já estava livre de fedorentos, encontrou o arsenal, a relação do Tyrese com o Rick continua meio amarga. Allen foi enterrado, Glenn dá a ideia de buscar combustível no estacionamento da prisão. Lá eles avistam um helicóptero caindo. Glenn, Michonne e Rick vão de carro atrás do objeto voador identificado, deixando Tyrese no aguardo de sua volta. Vale lembrar que Michonne ainda não é confiável, em algum momento recuperou sua espada, mantendo em segredo e aumentando a desconfiança do Rick. Na estrada eles seguem a fumaça pela pista, vão além, atolam e seguem mata dentro a pé. Andrew e Dale adotam os gêmeos, Carol desabafa com Lore sobre seus traumas pelo autodesligamento e se declara, propondo um casamento triplo entre ela, Lore e o xerife Rick. Mas sai revoltada após ser recusado pela Lore. Na mata, Michonne se demonstra cada vez mais à vontade com o grupo, contando sua história e incentivando uma reaproximação do Rick com Tyrese. Importante dizer que ela está em uma relação com Tyrese depois do rompimento com a Carol. Encontra o helicóptero vazio, mas com muitas pegadas, o grupo segue e vão em direção a uma cidade chamada Woodbury. Enquanto na prisão, Axel e Tyrese esperam o retorno do grupo ao anoitecer. E chegando a Woodbury, acompanhados de zumbis, são salvos por um cara chamado Martinez. E conhecem uma comunidade com mais de 40 pessoas comandada por um ser de nome Governador, que leva eles até um camarote com visão para uma arena cercada de mortos acorrentados, onde vai acontecer uma briga de gladiadores para entretenimento. E o capítulo se encerra com o governador avisando que conseguiu controlar a raiva e fome dos andarilhos quando começou a alimentá-los com carne humana. E que esse será o destino de nossos amados personagens. E esse capítulo começa com o grupo sendo rendido pela gangue do governador. Lembrando que eles já estavam desarmados nessa altura porque entregaram as armas pouco antes de entrar na comunidade. Cara, até esse momento ninguém tinha tocado no assunto do helicóptero. Eles só chegaram, foram salvos e o governador que abriu o bico do resto. Mas agora que o governador revela suas boas intenções quanto à integridade do grupo do Rick, ele pergunta se foi esse o destino dos pilotos. E o governador afirma que naquele exato momento tem uma galera picotando o povo do helicóptero para dar pros zumbis. Olha que maluco zoado. Michonne já se exalta, começa a xingar o cara e o clima é muito tenso, com o governador deixando claro que ele tem total controle da situação ali. E se liga nisso, quando o helicóptero caiu foi uma mulher que conseguiu sobreviver. Olha que legal, na série foi um cara, aqui já foi uma mulher. Nem sei se tinha mulher no helicóptero da série. E antes de apagar a guria, o governador conseguiu extrair várias informações dela. Mano, é uma história totalmente diferente da série. A história do helicóptero de The Walking Dead nos quadrinhos é que tinha 20 pessoas escondidas em uma estação de rádio / notícias lá por Atlanta. Depois de um tempo a comida foi acabando, normal, o povo foi se virando um contra o outro, aquele clássico desse tipo de história. E em algum momento essa mulher acabou fugindo dali com o piloto. Só que alguém tinha sabotado o motor, justamente por medo de ser deixado pra trás. Aí caiu, né? Uma história já bem diferente da série, que é apresentada esse evento sendo um helicóptero de uma equipe militar que tinha um acampamento, deu uns B.O. por lá, deram no pé com o helicóptero, foi danificado durante a bagunça. E já na estrada acabaram usando pra fazer aquele reconhecimento da região, mas também caiu. Nos dois casos o Carrasco aí encontrou. Na série até mostra o governador encontrando esses militares, sentando o dedo pra cima dos caras pra ficar com os recursos. E enquanto o governador vai contando a história do helicóptero, dois caras com algumas proteções vão entrando na arena pra começar o combate. Essa galera do helicóptero virou comida simplesmente porque não tinha utilidade ali pro governador. Na real, vamos ser francos, eles tinham umas paradas que era bacana, que era útil sim, mas tava no meio de Atlanta essa rádio aí, né? Mó rolê, fora o perigo. Então o Brico deu pra trás e mandou transformar em comida de pet mesmo. E agora já começa o ponto crítico do vídeo, porque o governador fala que o povo do helicóptero era inútil pra ele, por isso morreram. Mas o grupo do Rick era útil. Ele não caiu nessa conversa de que eles estavam na estrada. Os manos não tinha nem garrafa d'água, ainda vieram a pé. Tudo indicava que eles estavam perto e o governador queria tudo quanto é tipo de recurso que eles tivessem antes de promover a galera pro pós-vida. E o pau quebrando lá fora. Vale dizer que nesse momento o Glenn tá suando frio e bem acuado com a situação, enquanto a Michonne e o Rick estão sérios e pronto pra briga. É justamente o Rick que toma a frente falando que a história era verdade, pá, não sei o que ele não ia dizer nada, até porque não tinha nada pra contar. E vendo o Rick resistindo à situação, o governador manda o brutamonte chamado Bruce segurar o cara contra a mesa e simplesmente arranca-lhe a mão direita do Rick.
Mano do céu, quando eu li isso pela primeira vez, eu não acreditei. Cara, isso é inacreditável. O meliante desceu-lhe a peixeira no pulso do Rick sem mais nem menos. A gente fica de queixo caído, começa a roer as unhas, a Michonne já voa em cima do cara, arranca-lhe um teco da orelha. Glenn paralisado, coitado do Rick delirando. O Bruce que consegue tirar a Michonne de cima do Holyfield e as coisas rolam muito rápido aqui. O Bruce até quer quebrar o pescoço da Michonne e quem não deixa é o próprio governador, alegando que ela não vai sofrer nada que não venha dele próprio. Olha essa mentira da vingança aí. E aqui já dá pra ter noção da maldade desse cara, porque ele solta umas palavras meio pesadas, falando que vai se divertir em fazer ela sentir dor. Já temos um corte pra enfermaria de Woodbury, onde o governador chega trazendo o Rick, mandando o Dr. Steve salvar o homem. Aqui vale dizer que fica claro uma rixa do doutor com o governador. Ele até mesmo pergunta o que foi que aconteceu com o Rick, se foi uma das malditas lutas que ele promovia. E o governador não quer trocar ideia, ele deixa claro que tem um trato ali onde ele mantém a comunidade viva, segura, funcionando enquanto o doutor trabalha sem fazer perguntas. John, mas qual é a história desses dois meninos? Ainda não sabemos, só que o cara de Alec parece não gostar nem um pouco do governador, mas vamos continuar vendo as páginas. O tranqueira do governador autoriza o Steve a usar as reservas de sangue, até mesmo manter o gerador ligado a noite toda se fosse preciso para manter o Rick vivo, já que ele tinha informações valiosas. Pra vocês terem noção do quão interessado no Rick o governador tava, ele nem liga pro rombo que a Michonne fez na orelha dele, ele ficou de voltar depois pro Steve enfaixar. Outra observação importante é que assim que o governador sai, o Steve olha pro Rick e fala: pô, o que essa cobra, raça ruim, ardilosa, endemoniada pelo satanás fez com você, meu filho? E aí eu pergunto pra vocês, telespectadores, será que esse cara se tornará um aliado do Rick? O que eu posso dizer é que ele literalmente parece odiar o governador. E o negócio já não tá bom. E ainda vai piorar mais. Vou dar uma volta pro Woodbury pra vocês verem. Enquanto o Rick tá em coma pela terceira vez no quadrinho, em algum outro lugar o Glenn tá trancado, totalmente sem reação, chorando, desesperado com tudo que tinha rolado, dominado por esse cara aqui. Imagina o psicológico do nosso asiático, como é que não tá nesse momento pensando na agressão que o Rick sofreu, que pode ser fatal, e no governador falando que a Michonne ia sofrer. E por falar na Michonne, isso aqui vai ser pesado agora de contar pra você. Em outro lugar, o governador tá observando os andarilhos se esbaldando com a galera do helicóptero, do jeitinho que ele tinha falado no começo do vídeo que ia fazer. E o miserável é tão miserável que o Bruce vem avisar que a Michonne está pronta. Aí ele dá um sorriso de o que vem por aí vocês não vão gostar de ver e já corta pra Michonne acorrentada, conversando sozinha, que ela deve ser forte, arrebentar aquelas amarras, se motivando a permanecer firme, como uma meditação, se preparando ali pra guerra ou tortura talvez. Ela tinha essa vibe de conversar sozinha, fazendo até mais sentido aquela conversa estranha que ela teve lá na prisão. Mas essa meditação é interrompida com a chegada do governador, que manda o Bruce tirar as calças dela e amarrar as pernas. É uma coisa muito complicada de contar e causa até um mal-estar, mas eu acho que vocês estão entendendo nojeira que vai rolar aqui, certo? E esse maldito ainda fica provocando ela, falando que meia hora é o suficiente pra acabar com todo o senso de segurança, lascar com o psicológico dela. Fala que vai fazer isso por dias, toda hora. Cara, é melhor eu nem falar nada pra não prejudicar o alcance do vídeo. Peço até porque vocês tentem ser gentis. Gentis não, mas cuidado com o linguajar aí quando for falado nos comentários sobre essa escória da humanidade. Eu entendo que a vontade é de tipo, nossa, mano, deixa pra lá, vai, vamos mudar logo de página, tá? O Rick, ele acorda ali no meio da noite e temos essa imagem dele percebendo que perdeu a mão. Aqui que minha ficha caiu de tipo, pô, velho, ele realmente perdeu a mão? Eu não tava acreditando. Aconteceu tudo tão rápido, é tão intenso, seguido de vários eventos macabros, que nem deu tempo da gente sacar o quão limitado ele ficou agora. E na real, se você não sabe, Robert Kirkman, criador de The Walking Dead, se arrependeu de ter arrancado a mão do Rick nos quadrinhos, porque realmente se limita muito o personagem. Foi um dos motivos de não ser adaptado na série, mas esse acontecimento dá um ar tão real nos quadrinhos, uma sensação tão única de que ninguém tá seguro, que deixa uma experiência muito intensa e imersiva. Você sente que qualquer coisa pode acontecer, e vocês vão ver que é assim a pegada dos quadrinhos. Se você não sabe, durante os lançamentos originais de The Walking Dead, o Robert tinha essa mania de falar que ninguém tava seguro nesse universo. Isso foi passado pra série, mas na série você sabia que tinha uma galera ali que era imune, tava salva, por assim dizer. Tipo o Daryl, não tinha condição de perder um personagem desse calibre na série. E nos quadrinhos, esse tipo de momento do Rick perder a mão liga seu alerta de que realmente tudo pode acontecer por aqui. E muita coisa vai acontecer. Mas antes de irmos pro 29, eu quero comentar sobre como esse capítulo foi insano. Cara, que introdução macabra foi do governador, algo totalmente fora da curva se pensar na introdução dele na série, que foi apresentando ele como aquele bom moço, salvando a Andy e a Michonne, apresentando a comunidade de Woodbury, oferecendo abrigo, segurança, água encanada, pastel de goiaba, mas logo sendo revelado como aquele carrasco por tirar a vida do cara do helicóptero sem a mínima necessidade. Tipo, o cara é ruim, é do mal, mas não é exatamente perturbado. Já nos quadrinhos, em literalmente 20 páginas, esse cara se prova ser um vilão
totalmente perturbado e imprevisível. Mano, o cara arrancou a mão do Rick. Vocês estão entendendo isso? E não dá nem tempo de digerir a informação, porque em seguida o Glenn já tá zoado. Mostra o cara assistindo o povo do helicóptero. E a Michonne nem se fala, né? Repito. Tudo pode acontecer agora. Que volume insano, velho, de tirar o fôlego. Esse final com o Rick percebendo a mão faltando e a gente caindo na real, que é isso mesmo, cara, ele não tem mais uma mão. Você fica olhando tipo, Jesus, o que mais vem agora? Pelo menos foi a mão que já tava zoada. O Rick vinha usando já bem mais a outra mão. Já pensou se cortam a mão boa e sobra que tava zoada? Na série, apesar do Rick não perder a mão no arco da prisão, na real isso acaba acontecendo em um spin-off, uma situação totalmente diferente, tentando fugir da RCM. A série principal já tinha até acabado, não dá nem pra dizer que tem o mesmo impacto. É bem bacana, é tenso de ver o momento. Ainda mais que é o próprio Rick que deixa o cotoco, mas passa longe do peso que tem esse momento nos quadrinhos. É muito do nada. São tantas coisas acontecendo, você se sente tão mal de ler, dá vontade de fechar a página e nunca mais voltar. E ao mesmo tempo você fica ansioso pra saber como é que eles vão fugir. Se vão fugir, o que vai acontecer? É surreal acreditar que tudo aquilo tá acontecendo. Já tinha rolado tanta coisa nos quadrinhos, tanta coisa ruim, mas nada nesse nível. E bora logo pro próximo volume, onde vemos cabeças de andarilhos em algum lugar que não dá pra entender bem onde é, mas eu ajudo vocês. São cabeças zumbificadas vivas dentro de um aquário. Sim, é isso mesmo que você ouviu. As loucuras desse vídeo ainda não acabaram. E se você tem um bom coração e é fã do canal, também já deveria ter apertado o botão do like antes mesmo de eu falar. Então, por obséquio, faça sua parte. Rick levanta meio grog ainda pela perda de sangue, cai no chão e uma mulher chamada Alice vem socorrer ele junto com o Dr. Steve, ela era auxiliar dele. Tentam colocar ele na cama, mas o Rick já tá meio revoltado ali, ataca tudo torto, sem força ainda. E a Alice acaba usando um sedativo pra apagar o policial. E a essa altura, a Michonne tá destruída. Não só mentalmente, mas também fisicamente. Desde a chegada na história, a Michonne é aquela personagem misteriosa que vimos como uma possível ameaça. Mas, meus amigos, quando vemos ela nessa situação, toda arrebentada de soco, a gente esquece tudo e só quer ver ela bem. Sair dali, voltar à prisão com o resto do grupo. Não importa mais aquelas indiferenças. Mas a realidade é cruel, porque o governador continua com aquele jogo doentio de mexer com a cabeça da menina. Ela tá até chorando, cara. É muito agoniante ver ela nessa situação. Só que ela é tão casca grossa que mesmo nessa condição, ela fala para ele que o choro dela não é pelo que ele fez, mas sim pelo que ela vai fazer com ele quando sair dali. Ela tá assustada com as futuras ações dela mesma. O cara não tá nem aí pra ela, né? Fala que vai mandar alguém pra limpar ela, pra ele poder voltar à noite. Ele realmente tinha intenção de voltar, mas o demente falou isso só pra continuar mexendo com a cabeça dela. E aí quando esse maníaco deixa a Michonne, ele anda por Woodbury como se nada tivesse acontecendo. Fala com crianças da comunidade, dá lição de moral pra um bêbado largado, até ele chegar em casa e ser recebido por um zumbi criança que tenta agarrar o cara, mas toma uma lapada. Meu, que diabo é isso agora? Ele conversa com o zumbi. Pô, faz tempo já que você não tenta me atacar, o que foi que aconteceu e tal. Aí ele vê um balde de comida longe, entende que deve ter caído fora do alcance da menina, já que ela tava acorrentada, traz pra perto e você fica olhando tudo isso com a sensação de que isso, cara? Que isso? Que mais vai ter agora? Esse zumbi era a filha dele. Meu, nesse momento o governador comenta que já até experimentou comer as paradas que ele dava pra ela. Você tá me entendendo? Aposto que você não sabia que na série esse mano aqui é meio bitolado das ideias, mas nos quadrinhos é tão mais louco que já comeu carne humana. Nesse outro momento bizarro do personagem, um outro capanga aparece ali com uma caixa que o governador tinha pedido com aspas, os dois do helicóptero. E como ele é um capanga proativo, ele tomou a liberdade de colocar uma coisinha a mais na caixa. Sabe o que é que tinha dentro da caixa, meus amigos e amigas? Alguém aqui já assistiu Seven? What is in the box? Dentro da caixa tinha a cabeça zumbificada daquele pessoal, meus jovens. E o governador coloca elas dentro de um aquário, onde ele simplesmente senta em uma poltrona e fica observando como se fosse a sessão da tarde. Você entendeu a capa agora? Olha como esse mano é perturbado. E você sabe qual é a coisinha a mais que tinha na caixa? Tu se lembra que o Rick perdeu a mão? Pois a mão dele estava dentro da caixa e foi jogada de alimento para a filha do governador. Esse foi o destino da mão do cowboy nos quadrinhos. Existe um quadrinho complementar de The Walking Dead que conta mais sobre a história desse aquário. Eu já falei sobre ele no vídeo da cronologia. Vou deixar o link na descrição, mas basicamente esse cara fazia isso porque na visão dele isso ajudava ele a não ter medo do mundo lá fora com os zumbis. Meu amigo, não sei se te falaram, mas você tá assustando mais que os zumbis, tá? Aquele outro condenado da série também tinha essa tara do aquário com a mesma explicação. E o quadrinho desse aquário é bem possível que eu traga pro canal em algum momento, assim como as outras histórias complementares de The Walk. Mas isso, claro, se vocês quiserem, depende muito de vocês. E hoje ainda não existe a versão deluxe dos quadrinhos complementares, então eu quero esperar mais um pouco, senão vai ter que ser em tons de cinza. Aí perde um pouco da beleza do quadrinho, na minha opinião. Vocês mesmo preferem a colorida. Outra coisa que eu fiquei devendo pra vocês se lembram daquele condomínio de mortos, pouco antes da fazenda onde a dona tomou uma mordida? Lembra que tinha uma placa deixada por alguém, avisando que lá dentro só tinha BO? Alguém que eu disse que vocês veriam no quadrinho? Então, olha aqui quem foi
foi o idiota que deixou a placa lá na casa dos mortos. O grupo dele passou por aquele condomínio e isso é contado no livro A Ascensão do Governador. Nessa época ele ainda não era tão parafuso enferrujado. Simplesmente um dos melhores livros que eu já li. O plot twist no final é muito insano. Se você já leu, vê se não dá mancada de colocar o que acontece nos comentários. Mas bora voltar logo pro quadrinho, porque depois desse aquário tão bizarro quanto todo o resto das coisas sobre esse cara, é mostrado o Glenn ainda em choque com um tiozinho vindo chamar ele pra ir pra outro lugar. O Glenn mal consegue falar ou se mexer de tão paralisado e o cidadão vai arrastando ele até a sala que fica do lado da que a Michonne está trancada. Aí nessa sala o terror continua. O Glenn toma um direto na cara só pra ficar esperto e do jeito que o Glenn tá entregue, o governador fala que consegue tudo quanto é informação que ele precisa. Mas ele quer ir além pra garantir as informações. Então ele pede pro Glenn prestar atenção nos sons da sala ao lado onde tá a Michonne. Aí ele vai pra sala ao lado e repete tudo de novo com a Michonne, só que com o Glenn agora pra ouvir. Doente, cara. Doente. O grupo tá literalmente no lixo nesse volume. Um pior do que o outro. A Michonne deve ser a pior de todas por ter arrancado a orelha do cara e ele tá levando isso como vingança. Agora vamos voltar pra enfermaria, porque o Rick acorda de novo do tranquilizante pra jumento que tomou. E a situação com o Dr. Steve e a Alice parece mais calma. O Steve avisando que conseguiu salvar a vida do Rick. O Rick percebe que apesar do doutor estar com o governador, ele não parece estar exatamente com o governador. É o Steve que conta que o nome real do governador é Philip, confirma aquela historinha de ter encontrado uma estação da guarda, fortificado a cidade. Quando o Philip apareceu, ele assumiu o comando por ser aquele líder nato, estilo bad boy clássico, sabe? Fazia o que tinha que fazer, tiro, porrada, bomba, pra proteger geral. Mas depois de um tempo, ficou claro que o negócio também era por diversão. E o Rick fica naquela de tipo, por que vocês não fazem uma rebelião? Só que a questão é que quem se rebela é Vala, né? E eu nem tô falando ainda daquele pessoal acomodado por estar seguro. Não tô mexendo com eles, então segue o jogo, né? Vagabundos! E no meio dessa conversa, o canalha aparece naquele estilo cheio de marra dele, provocando o Rick por ser canhoto. O doutor é meio ríspido com ele, demonstrando novamente não gostar do cara, mas troca os curativos enquanto o governador fala dos seus planos ao Rick. Ele não quer torturar o Rick, porque já percebeu que o Rick é casca grossa, não é o tipo de cara que vai ceder, tem família de onde veio. Na verdade, o plano dele é colocar o Rick na arena, assim ele consegue tirar algum entretenimento dele. Em paralelo, continuar aqueles negócios com a Michonne, até a coitada desejar desistir, sabe? E o Glenn, por ser o psicologicamente mais instável, ele quer liberar, porque o Glenn contou tudo sobre a prisão. E ele quer liberar o Glenn porque se é tão burro de contar, tem chance de voltar à prisão e mostrar o caminho pra eles. Cara, eu não tô acreditando que o Glenn soltou o verbo pro governador. Não, cara, como é que ele fez isso, mano? Eu até entendo a situação do cara, mas ele não podia fazer isso. Pô, na série, quando o Glenn é pego com a Meg pelo Merle, ele é surrado, chega até a enfrentar um zumbi amarrado em uma cadeira, mas não abre o bico. Quem acaba soltando da prisão é a Meg quando o Glenn é jurado de morte. Já nos quadrinhos, o Glenn acaba soltando depois de testemunhar o lance com a Michonne na sala do lado. Não pode, cara. Como é que você dá o endereço da sua família pro maníaco desse? E a capa do volume 30 é com Dale em seu traje sendo atacado por vários zumbis. Cara, essa capa é muito boa. Mal vimos a galera da prisão nesses dois últimos volumes. Nem lembramos dele, né? O bagulho tava muito acelerado. Como é que será que tá as coisas lá com o sumiço do Rick, a Michonne e o Glenn? A resposta vocês terão já já, porque agora em janeiro o canal está fazendo parabéns de 3 anos, pessoinhas. E como uma forma de agradecimento e homenagem a vocês, coloquem comentários aí sobre o vídeo, sobre o canal, o que estão achando. Elogios, fiquem à vontade, mas participem que no próximo vídeo de The Walking eu vou tirar alguns segundos para vocês aparecerem aqui, como eu já fiz em outros vídeos. Obrigado demais pelo apoio de todos, de coração mesmo, tamo junto. E agora o Glenn aparece com seu traje saindo da floresta e correndo entre os mortos, exatamente seguindo o plano do governador de voltar à prisão. O cara vai levar a guerra à prisão, não dá pra acreditar nisso. Ele chega até o carro que continua atolado. E antes de seguirmos com esse trajeto de volta, eu quero dar um rolê lá pela prisão. A Andrew agora virou sniper e tá praticando tiro à distância com os zumbis, se tornando uma atiradora ainda melhor do que já era. Lembrando que ela já era considerada a melhor do grupo. O Dale continua com os olhos no horizonte, sonhando com a volta do grupo. Todo mundo ali na prisão tá meio preocupado com o destino deles, principalmente a Lori, que penou pra dormir com o Carl. Já o Billy e o Watts estão cuidando da plantação e tendo aquela conversa padrão de adolescente, que envolve mulheres jovens e coisas não permitidas pela igreja. E o Billy até comenta que gosta da Carol, mas que ela não daria bola pra ele por ser muito jovem. Essa parte dos meninos eu nem deveria comentar com vocês, mas confia que vai valer a pena vocês saberem. Eles estão meio sem opção de namoro, né? O grupo feminino ali da prisão praticamente já tá comprometido com alguém. E por falar em grupo feminino, a Lori tá abalada com o sumiço do Rick, né? Aquele medo dele ter falecido sem dar satisfação, ter que cuidar do Carl sozinha, tem o bônus do bebê Shane. E aí a Carol bota a mão na perna dela e fala que ela não precisa fazer tudo sozinha. Aí que a Lori fica doida de vez, manda a Carol esquecer essas ideias meio tortas dela. E a Carol fica tipo, calma, mano, foi isso que eu quis dizer, não, calma aí. E se você não entendeu,
reveja o vídeo anterior, porque a Carol propôs casamento e a Lori não curtiu muito a ideia da loira querer ficar com o xerife dela. Continuando os problemas na prisão que não são maiores do que os de Woodbury, o Axel tá com o Herschel e a Meg na missão de abastecer e botar pra funcionar o gerador. A ideia é só fazer funcionar mesmo, e quando o grupo consegue, eles ficam de organizar uma votação pra decidir como vai ser o uso. Só à noite, pontual, quase nunca. De qualquer forma, uma hora o combustível vai acabar, porque a essa altura a Petrobras já caiu pros acinzentados desse universo. Ah, e pra combater o estresse, o grupo também ficou de fazer uma votação pra escolher um filme ali pra eles verem à noite. Olha que muito desigual, o Woodburn na porrada, prisão no cinema. Voltando ali pro Watts, ele vai até a Patrícia propor meio que uma trégua. Ele não quer voltar ao romance, mas ele também não quer ficar sem se falar. A Patrícia, ela tá meio isolada desde a revolta dos prisioneiros, ninguém falava muito com a mina. O próprio Watts disse que não queria mais nada com ela alguns volumes atrás. E ele querer essa amizade dela agora, logo depois da conversa com o Billy, é curioso. Só me faz pensar que ele quer colocar o Miniotes em campo novamente, se é que você tá me entendendo. Mas vamos ver. E de volta pra torre com a Andy e o Dale, a Andy vai falar mais sobre a importância dela praticar, porque a qualquer momento algum grupo pode esbarrar com aquela prisão, igual aconteceu com eles. E aí o dedo pode ficar nervoso. Ainda mais agora com o evento do helicóptero, deixando claro que eles não são os últimos vivos do planeta. E essa conversa é cortada com o Dale avistando o Glenn correndo entre os mortos em direção à prisão. Aqui as coisas acontecem muito rápido, fica ligado. O grupo se junta pra abrir os portões, só que tem muito morto acumulado. Daí o Dale, que tinha percebido, foi pro lado contrário e veio rasgando pra cima dos mortos com o trailer quando abriu o portão. Rapidinho ele pega o Glenn, volta de ré com o grupo tentando conter os mortos. Aí o Tyrese tira o capacete. O Tyrese. Era ele quem estava do lado de fora, não o Glenn voltando de Woodbury. E eu desesperado procurando os homens do governador a cada página desse volume. O que aconteceu é que o Tyrese saiu para procurar o grupo do Rick. Até conseguiu chegar na floresta, mas perdeu os rastros por lá. Daí teve que voltar a pé. Como é que a gente esqueceu do Tyrese? Faz até mais sentido não ser o Glenn. Ele nem sabe o caminho de volta, tava perdido na mata, foi a Michonne que guiou o tempo todo. E a Lori fica em choque dele não ter encontrado o Rick. Todos apreensivos com o sumiço, mas o Ty fala que eles ainda estão lá fora, ele só não achou. E já corre para ajudar a galera a fechar o portão, que o grupo ainda não conseguiu de tanto andarilho por lá. E antes de sabermos se o grupo conseguiu fechar novamente os portões ou se a prisão será invadida por motos novamente, em Woodbury, quando o governador sai da enfermaria que o Rick estava, a gente percebe que o Glenn não era o X9 da prisão. Tinha sido tudo um blefe do governador, e a reação do Rick era tudo que ele precisava para confirmar sua teoria que eles tinham vindo de uma prisão. E nem vem com ideia de falar nos comentários que não dá para concluir que vieram de uma prisão, porque dá sim. Só da Michonne estar vestida de Naruto já é um forte indício. E ali em Woodbury existiam muitas pessoas que viviam na região antes do apocalipse, então era questão de tempo até eles descobrirem onde ficava a prisão. Aproveitando o assunto, ô Glenn, perdoa o John, falei tão mal de você por ter entregado a prisão e você não falou nada, desculpa, viu, erro meu, perdoa, pai. E foi assim que se encerrou o volume 31, com o governador descobrindo da prisão enquanto o Rick não tem mais a mão, Glenn mentalmente perturbado, Michonne só o resto do que sobrou, você que assiste sem mais unhas pra roer, e o grupo da prisão enfrentando uma horda de zumbis em um dos portões que estava aberto. E no próximo volume descobriremos se a prisão vai resistir à invasão dos mortos, teremos novos aliados, vingança, tentativa de fuga, treta, a revolta da população contra o governador, mais combate na arena, e não com o Rick, mas com a Michonne, e mais um momento extremamente perturbador desse quadrinho. Achou esse vídeo insano? O próximo vai ser tanto quanto. O arco da prisão em si é muito insano. Se quiser ver mais detalhes dessa história ou deste capítulo, não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi aquele resumão. Muito obrigado pela presença de todos, um grande abraço e tchau!